Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso amigo e irmão em Cristo, Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, nós estamos estudando, analisando o livro de Apocalipse, o livro das revelações. E quero hoje fazer um comentário sobre a abertura do 5º selo, do capítulo 6, versículo 9 em diante, onde está escrito assim: Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, o soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dado a cada um deles comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que havia de ser morto, como também eles o foram. E vi, quando abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto, e o sol se tornou negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como um sangue. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira é sacudida por um vento forte e deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque vindo a grande dia da ira dele, e quem poderá subsistir? Muito bem, amados, diletos irmãos, eu comentei as aberturas do 4 primeiros selo, onde ao abrir o 1º selo nós vemos que um cavalo branco surge, e logo em seguida outro cavalo vermelho, cavalo preto e também um cavalo amarelo segue este cavaleiro do cavalo branco. Eu vos expliquei que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo, que declarará guerra contra os cristãos, onde muitos cristãos irão morrer, onde muitos daqueles que professam a fé em Cristo serão sentenciados à morte. E agora eu quero vos dizer que a abertura do 5º selo já mostra as almas daqueles que morreram por amor à palavra de Deus. Não somente por amar a palavra de Deus, mas por testemunhar o seu amor acerca da palavra de Deus. É impressionante que mesmo no período de perseguição, mesmo no período de angústia,
cristão, genuinamente cristão, se mantiveram fiel ao Senhor nosso Deus, ao ponto de serem mortos por causa da palavra de Deus e de testemunho que eles dão da palavra de Deus. Sabemos que durante toda a história da era cristã, muitos irmãos nossos foram sacrificados, foram mortos de uma maneira horrenda, de uma maneira terrível, por perseguidores da Igreja de Cristo. E agora essas almas se encontram embaixo do altar, ao pé do altar de Cristo, ao pé de Cristo nos céus. Os perseguidores da Igreja de Cristo só podem matar o corpo do ser humano. Não pode danificar a alma dos verdadeiros adoradores de Cristo. Ele só consegue tirar a vida, matar o corpo. Depois disso, não há mais o que possa fazer para humilhar a alma do verdadeiro adorador de Deus. Pois a alma do ser humano vive, pois a alma do ser humano permanece eterno. Deus tem provido um bom lugar no mundo melhor para os que são fiéis até a morte. Não é a sua própria morte, no caso, senão o sacrifício de Cristo, o que lhe dá o direito à entrada nos céus. Estas pessoas só foram possível entrar nos céus por causa do sacrifício de Cristo. Mas entraram e estão debaixo do altar de Cristo por causa da fé, por professarem a fé, por propagarem a fé em Cristo Jesus, por amar a palavra de Deus. Quando digo professar a fé em Cristo, é porque Cristo é o Verbo, é a palavra de Deus. Estas pessoas sofreram e têm o seu direito à entrada nos céus por causa da palavra de Deus. É a confissão desta fé que não é removida, pois a confissão desta fé lhe garante o direito de agora estarem debaixo do altar de Cristo. Eles encomendam a sua causa para aquele a quem pertence a vingança. Eles clamam ao Deus pedindo que Deus vingue seu sangue. O Senhor é aquele que consola aos seus servos entristecidos. O Senhor é que consola aos seus servos que necessita da graça, da misericórdia e da benignidade. Não é a sua própria... Ele diz para aquelas pessoas que estão debaixo do altar: dá a ele veste branca, veste de vencedores, e manda que eles aguardem só um pouquinho mais, até que seja completada o número daqueles que ainda iriam ser mortos, por causa da palavra de Deus. Vemos, amados irmãos, que os perseguidores da Igreja de Cristo chegarão ao ponto de sacrificar vidas, de levantar-se contra a Igreja de Cristo.
e fará com que numerosas almas sejam ceifadas. Também o número dos servos perseguidos e martirizados de Cristo estão agora debaixo do altar. Quando esta medida ficar cheia, então Deus enviará tribulação aos que perturba, aqueles que perturba, destruindo a felicidade e o repouso daqueles que amam a palavra de Deus. Agora virá uma tribulação sobre a terra aos que se levanta contra a palavra de Deus, e também contra aqueles que se utilizam da palavra de Deus, muitas vezes para destruir vida. A Bíblia diz que quando o Senhor abriu o 6º selo, houve grandes terremotos. Os fundamentos das igrejas e dos estados, o fundamento do mundo, será removido em formas terríveis. Tais descrição figurada tão ousada das grandes mudanças, da qual traz-nos a profecia das Escrituras. Porque estes acontecimentos são emblemas e declara o fim de todas as coisas, o dia do juízo. O espanto e o terror colherão toda a classe de homens. Nem as grandes riquezas, a grande potência do mundo poderá defender no dia da ira do Cordeiro. Não haverá força política, não haverá força bélica, não haverá força do exército para sustentar aos homens naquele momento. Eles estarão felizes de não serem mais vistos, sim, de não ter mais existência. Tentarão fugir da presença do Cristo. Embora Cristo seja o Cordeiro, ele pode irar-se. A ira do Cordeiro é excessivamente espantosa, porque se o nosso inimigo, o próprio Redentor que acalma a ira de Deus, onde acharemos um inimigo que tentará agora se livrar da ira do Cordeiro? E estas pessoas que viveram debaixo da influência do inimigo tentará se esconder da presença do Cristo. Como os homens têm seu momento de oportunidade, a sua temporada de graça, assim Deus tem o seu dia de justa ira. Parece aqui se representa o derrubamento de todo o paganismo, do império do próprio maligno. Será um período de idolatria, ocultando suas covas e cavernas secretas, buscando em vão escapar-se da destruição. Em tal dia, quando os sinais do tempo se mostrarem, os que acreditam na palavra de Deus, que o Rei dos Reis se aproxima, os cristãos estão chamando pela volta do Senhor. Estamos, amados irmãos, peregrinando nesta terra, e o dia da nossa redenção se aproxima. Cristo é a própria fonte da verdade.
E Ele um dia irá vir para levar a sua igreja, para estar com Ele eternamente. Nós precisamos tomar posse daquilo que a palavra de Deus diz. Apóstolo João diz, quando o Senhor Jesus abre o quinto selo, ele diz: vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando o soberano, santo e verdadeiro esperará para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então a cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveria ser morto como eles. O quinto selo, amado, apresenta um período ainda que ainda haverá mortes, pessoas sendo perseguidas, a igreja de Cristo sendo perseguida. Aqueles que professam a genuína fé serão mortos na iminência de calarem sua voz, sendo necessário que, se havia morte, sendo necessário aqui que eles esperassem até que se completasse o número de pessoas que ainda morreria por causa da perseguição ao nome de Cristo. João disse: observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, e o sol ficou escuro, como um tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelho como sangue. Isso será literal, amados. O sol não dará o seu brilho, as estrelas dos céus cairão, a lua se tornará como sangue. As estrelas dos céus caíram sobre a terra, como figo verde cai da figueira quando sacudido por um vento forte. Esses dias eu estava vendo uma reportagem numa cidade ali próximo ao Rio Grande do Sul, onde houve chuva de granizo, pedras de gelo do tamanho de uma laranja. Agora imagina as estrelas caindo dos céus. Apóstolo João diz que os céus se recolheu como se enrola um pergaminho. Ele diz que todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em caverna entre a rocha das montanhas. E eles gritavam às montanhas e às rochas: cai sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono da ira e da ira do Cordeiro. Mesmo diante da mais terrível catástrofe que irá ocorrer sobre a terra, essas pessoas que tanto perseguiram a igreja de Cristo, que tanto tentaram destruir a fé dos verdadeiros filhos do Senhor, não irá se arrepender, tentarão se esconder da ira do Cordeiro. Prefere o suicídio coletiva do que ver a face daquele que está sentado sobre o trono. Eles gritam, pedindo que a montanha e as rochas caiam sobre eles. Eles querem esconder-se daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o momento
dia da ira. Chegou o momento do Cordeiro. E quem poderá suportar? O sexto selo apresenta um período que antecede o grande dia da ira de Deus. Jesus afirmou que os mesmos sinais apresentados no sexto selo ocorreria antes da sua volta. Mateus 24, verso 29. Agora, neste selo, é evidente a manifestação da natureza para se comprovar o momento em que o povo terá seus sinais aqui na terra. Terremotos, montanhas e ilhas foram removidos dos seus lugares. E o próprio céu começa a desaparecer. O sol se escurece. A lua se torna semelhante ao sangue. Os astros celestes, as estrelas, caem sobre a terra. Aqui aponta o seu cumprimento. No verso 15 e 16 é apresentado que toda a humanidade estará em um grande conflito, buscando cada um se proteger do que há de vir. Existe um movimento mundial em torno de tudo o que está acontecendo, amados. Não vos espante. Hoje, governantes do mundo inteiro estão cavando, fazendo escavações, armazenando alimento, fazendo túnel para se esconder daquilo que eles sabem que é iminente. Governantes do mundo inteiro estão se preparando para o dia da ira do Cordeiro, embora de uma maneira silenciosa. Esse movimento descrito no capítulo 13 e o capítulo 17 de Apocalipse, sob a grande influência da besta, o poder político e religioso que se opõe a Deus. Esse período passa por um momento bem peculiar da história da humanidade. Precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos nos colocar na brecha, amado. Nos colocar na brecha para não sermos enganados. Pois o quinto selo, quando o Cordeiro abre o quinto selo, João vê almas clamando debaixo do altar. Nós vemos aqui que ele deixa bem claro que a alma continua viva, clama. Não deve ser compreendido aqui à luz de crença popular como algo imaterial que se separa do homem e sua morte. Não, amados. Aqui mostra que a alma, ele permanece vivo. A expressão alma nunca se refere a uma entidade fora ou independente do corpo. Quando a alma que está no altar, nos santuários, debaixo do altar de Cristo. Nós sabemos, amados irmãos, que nas Escrituras Sagradas mostra os altares feitos na antiga aliança, onde o incenso era queimado no primeiro compartimento do santuário, ou seja, no lugar santo, e o altar do holocausto que ficava no pátio fora do santuário, onde os animais, após serem sacrificados, era queimado e seu sangue derramado debaixo do altar.
Levítico 4, versículo 18, 25, 30 e 34. Sabemos, amados irmãos, que o sangue é o símbolo da alma. E a cena do quinto selo não é uma cena literal. Não existe pessoas reais clamando debaixo do altar, mas existe almas que foram mortas por ser fiel testemunho, foram sacrificadas em o nome de Cristo. O próprio apóstolo Paulo usou terminologia parecida para falar de seu martírio, quando a mim diz ele: estou sendo já oferecido por sacrifício, e o tempo da minha partida é chegada. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 6. Agora vemos debaixo do altar o clamor de almas que foram martirizadas, almas que foram sacrificadas durante toda a história da Bíblia Sagrada. Isto é apresentado no quinto selo agora, trazendo símbolo aos mártires que estão clamando por justiça. Até quando o soberano e Senhor santo e verdadeiro não julga nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então vem a resposta dos céus. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, veste de vencedores, e lhe pediram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de todos aqueles que iriam ser mortos, igualmente eles foram. Veste branca simboliza a justiça de Cristo, a vitória da sua igreja. Estes mártires estão salvos já na glória, amados, aguardando apenas o recebimento da recompensa. É diferente daqueles que morreram sem Cristo, daqueles que morreram sem aceitar a Cristo. Quem morreram sem Cristo, eles não vão para baixo do altar de Cristo, mas aqueles que morreram em Cristo já estão debaixo do altar de Cristo. E quando Jesus voltar à terra, Ele trará a alma de todos aqueles que morreram nele. Muitos ainda morreriam como mártires. É isso que nos demonstra a abertura do quinto selo. E faz referência à quinta igreja. Na carta que está igreja, vemos uma mensagem semelhante: ser vigilante e consolida o restante que estava para morrer. Apocalipse 3, versículo 2. Então nós vemos, amados irmãos, que mesmo mediante a perseguição, mediante a grande perseguição, a igreja permanece fiel a Cristo. E o sexto selo, amado, na abertura do sexto selo, torna-se evidente que existe uma linguagem que passa de símbolo para a própria linguagem literal. Os profetas no Antigo Testamento já haviam falado de grandes sinais no mundo físico, no sol e na lua e nas estrelas. Basta lermos o livro de Joel 2, versículo 10. Quando se abre o sexto selo, ocorre 4 eventos idênticos, assim na história. Grande terremoto. Existem terremotos, amados irmãos, que abalaram a terra.
Nós já ouvimos falar sobre o grande terremoto de Lisboa, no ano de 1755. Já ouvimos falar também sobre o sol tornar-se negro como saco na Inglaterra e também nos Estados Unidos, no dia 19 de maio de 1780. Já ouvimos falar a lua se tornar como sangue na Nova Inglaterra, também nos Estados Unidos, no dia 19 de maio de 1780. Sabemos de estrelas que caíram sobre a terra. E tudo isso, amado, não é comparável com aquilo que irá ocorrer no dia da vinda de Cristo, na abertura do 6º selo, onde já foi profetizado por Cristo. Basta vermos Mateus 24, verso 29. Assim, amados, vamos aguardar apenas a abertura do 6º selo e já vamos entrar para a abertura do 7º selo de Apocalipse, onde nós veremos justamente depois, no capítulo 7, amado, o cumprimento de toda a profecia. Nós que somos servos de Deus, precisamos estar atentos. Não vos assustei, amados, mas o dia da graça está para findar. Haverá um período de perseguição, um período de angústia, e nós, como servos de Deus, precisamos estar guardado e protegido mediante o sangue redentor de Cristo. Este, amado, é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda fé. Amém e amém.